Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por retornarmos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por este dia, por este momento que teremos e também somos gratos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E ainda agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos diariamente. Mandamos aqui um alô especial para Maria das Graças, é de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, lá da Igreja Central. Jeane Maria, é de Brasília, Distrito Federal. Janiele, é de Paulo Afonso, na Bahia. Hilda Pereira, é de Itapeva, São Paulo. Alacrino Victor Neto, ele está mandando aqui um alô, um abraço para a família, os amigos e os irmãos de Ribeirão, lá em Laranja da Terra. E também o Alacrino manda um abraço especial para o Anselmo Kepler e família lá em Portugal. Também mandamos um alô especial para Irene Tertuliano Santos Rosa, é de Joinville, em Santa Catarina. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem e iremos também mandar um alô para todos vocês. Nós iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por este dia, obrigado por estes momentos, obrigado por cada irmão, amigo, amiga, irmã que estuda conosco a Bíblia cada dia. Estejas conosco, Pai, dando-nos entendimento através da presença do Teu Espírito Santo e que possamos viver estes ensinamentos em nossa vida a cada dia. Estejas com aqueles que estão passando por lutas, problemas, dores, sofrimentos, angústias, aqueles que estão passando por um momento de desemprego, de enfermidade, dê vitórias a cada um. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesta semana falando sobre a alta temperatura do crisol, não é? Um calor extremo. Eu não sei qual é a provação que você está passando no momento, qual é a dor, qual é o sofrimento. Deus conhece. Eu não sei se você está achando que a provação está muito forte, você não vai suportar, mas como eu disse ontem, Deus, Ele não permite que nos venha provação maior do que aquela que nós possamos suportar. Nós precisamos confiar nesse Deus. Querendo ou não, todos nós um dia passaremos por alguma provação, por alguma tribulação, algum sofrimento, alguma dor. Especialmente estou falando para nós cristãos, porque nós sabemos que Deus ele permite que passemos por determinadas situações para provar a nossa fé, para que a nossa fé seja aumentada em Cristo. Muitos de nós já passamos por provas e vencemos pelo poder de Deus e hoje estamos aqui para que o nome de Deus seja exaltado. Alguns, quem sabe, passando por uma provação, um sofrimento de enfermidade, quem sabe foram levados ao descanso, mas Deus tem um propósito. Quem sabe esta pessoa foi levada ao descanso para trazer para perto de Deus aqueles que estavam afastados. Um familiar, um amigo que conhecia a pessoa e o seu sofrimento. Então Deus usa os momentos da nossa vida para nos trazer lições, ensinamentos. E por isso que nós temos sempre que agradecer a Deus. Quem sabe alguém da sua família, da minha família também já aconteceu, foi levado ao descanso porque poderia sobrevir provas maiores ainda e esses familiares não iriam suportar e poderiam desanimar na fé. Mas então antes que a pessoa chegasse a esse ponto, Deus permite que a pessoa vá para o descanso, porque a pessoa estava em comunhão com Deus, estava tendo um relacionamento com Deus, mesmo no sofrimento, e com certeza vai ser ressuscitado no último dia. Eu já recebi comunicados aqui, mensagens de pessoas que nos acompanham e que perdeu o esposo e disse assim: olha, eu agora não creio mais em Deus, porque Deus levou meu esposo, eu não quero mais saber de ser cristão, de servir a esse Deus.
E eu fiquei pensando assim, a pessoa que faleceu morreu na esperança da ressurreição, de se encontrar com Jesus. E agora, esta que ficou viva, dizendo que agora não crê mais em Deus, por que Deus fez isso? E imagine, irmãos, você abandonar a sua fé por causa desse sofrimento. Aquele que morreu vai ressuscitar e vai se encontrar com Jesus, vai esperar encontrar você lá, e aí você não vai estar. Por quê? Porque você desistiu por causa desse sofrimento. Irmãos, não nos sobrevém sofrimento maior do que nós podemos suportar. Aprendamos isso. Quem sabe hoje nós até agradecemos a Deus por ter tirado um familiar nosso naquele momento, naquela época, naquela ocasião. Hoje, depois que passou aquela dor, o sofrimento, nós ainda lembramos, claro, sentimos saudades, mas depois que passou aquela dor, do luto, do sofrimento, nós agradecemos a Deus, porque Deus é sábio. E ontem nós falamos, a respeito de Abraão, que passou por esta prova extrema, depois de ter falhado algumas vezes. Agora, Deus coloca aquela alta temperatura, o calor extremo no crisol de Abraão, e Abraão suportou. Abraão atendeu a voz de Deus e foi sacrificar o seu filho, só que Deus não permitiu, porque no coração Abraão já tinha sacrificado o seu filho. E Deus aceitou aquele sacrifício. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do povo de Israel, que sempre se rebelava contra Deus. Eu sempre digo que nós, cristãos atualmente, somos iguais ao antigo Israel, que Deus chamou para ser uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar. Sempre nos rebelamos contra Deus também. Qualquer dorzinha que nós passamos, qualquer sofrimento, qualquer luta, nós já começamos a nos queixar contra Deus, nos rebelar, ir buscar as nossas próprias soluções, ir em busca de outros deuses. Naquela ocasião, os deuses eram Baal, e outros mais deuses pagãos que eles adoravam, e iam em busca desses deuses. E hoje nós também vamos em busca de pessoas que oferecem soluções para os problemas que nós estamos enfrentando e que eles não têm a solução. São apenas charlatões. O único que tem solução para o nosso problema é Deus. Satanás, ele coloca diante de nós algo bonito, atraente, como que se fosse a solução do problema que nós estamos enfrentando, e nós caímos na armadilha. E aí nós vemos que ele não tem nada para nos oferecer. Satanás só tem a morte para oferecer, mas Jesus, ele tem a vida. E então, às vezes, ele permite nós sofrermos. Por quê? Porque ele quer nos garantir na vida eterna. Nós temos um exemplo na Bíblia que está no livro de Oséias. Vocês já ouviram falar que Oséias, ele se casou com uma mulher que era infiel. E isso foi na vida real. Deus mandou. Vou ler com vocês. Oséias capítulo 2, versos de 1 a 12, diz assim: Nesse dia vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama, minhas amadas. Apresentem acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. Digam-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta e que tire as roupas que deixam os seios à mostra. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede como numa terra seca e desolada. E não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Direi: irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Por isso, a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ele não entende que tudo que tem foi dado por mim. Ela não entende. O trigo, o vinho novo, o azeite, dei-lhe até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho que lhe providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho que lhe dei para cobrir sua nudez.
Eu a deixarei nua em público à vista de todos os seus amantes, ninguém será capaz de livrá-la de minhas mãos. Acabarei com suas celebrações, com suas festas de lua nova e seus sábados, com todos os seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras, que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, onde animais selvagens comerão os seus frutos. Eu li aqui Oséias capítulo 2, versos de 1 a 12. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Deus ordenou que Oséias se casasse com essa mulher infiel. Essa mulher infiel, que foi uma pessoa real com quem Oséias se casou, Oséias era profeta de Deus, essa mulher infiel representa o povo de Israel, representa nós hoje. Por qualquer coisinha nós estamos deixando Deus e indo atrás de coisas vãs que nos são oferecidas, fúteis, passageiras, como essa mulher. Ela ia, se prostituía, engravidava e voltava para o marido, para Oséias, e ele aceitava. E depois, passava um tempo, ela ia de novo, se prostituía, se engravidava de novo e voltava para casa, e Oséias aceitava. É exatamente isso, irmãos, que nós fazemos com Deus. Nós aceitamos a Jesus, caminhamos com Jesus, mas algum dia, por algum motivo, alguma razão, nós nos afastamos do convívio com Jesus, do relacionamento com Ele, vamos viver a nossa vida, e quando nós vemos que as coisas não estão bem, aí nós voltamos para Jesus, voltamos para a igreja, e Deus nos aceita. Assim como todas as vezes que essa mulher voltou para Oséias e ele aceitou, também Deus nos aceita todos os dias, os momentos, em todas as ocasiões em que nós nos voltarmos para Ele. Se você ler toda essa história de Oséias, a profecia que ele trouxe e também especialmente o relato dessa sua mulher, nós vamos ver que no final a mulher de Oséias, ela se arrependeu e ela teve uma vida transformada. Oséias sofreu muito com essa mulher. Deus também sofre muito com o seu povo. O povo de Israel, literal, eles não se voltaram para Deus. A mulher de Oséias, sim, ela se voltou para o seu marido, se arrependeu e passou a viver uma vida com ele. E ele aceitou e ele viveu com ela. É isso que Deus quer, não importa o que nós temos feito, como nós temos vivido, se nós hoje estamos ainda afastados do Senhor, estamos longe dele, Ele está esperando o nosso retorno e Ele vai nos aceitar como se nós nunca tivéssemos saído de perto dele. Deus, irmãos, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão. Deus, Ele quer nos salvar e Ele faz de tudo para que possamos estar perto dele, assim como aqui, neste caso, quando a mulher saía para se prostituir, Deus disse que iria colocar espinheiros no seu caminho, iria fazer um muro para que ela não encontrasse os seus amantes. Vejam, Deus fazendo de tudo para que nós não nos afastemos dele. Assim como Oséias amava a sua esposa, apesar de tudo que ela fazia, Deus também nos ama, irmãos. Nós aqui, mais uma vez, eu trago a ilustração de que nós hoje somos igual a esta mulher de Oséias. Estamos sempre indo em busca de outros deuses, nos prostituindo, espiritualmente falando, e nos afastando de Deus, mas Deus nos aguardando para que nós voltemos para Ele, e Ele nos aceita quando nós voltamos a Ele. Então este foi também um crisol que Oséias passou em sua vida, mas que representa muito bem o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus chamou para ser essa nação santa, mas que se rebelava contra Deus e se afastava de Deus, e que quando Jesus veio eles não aceitaram como seu Messias, o Salvador. Nós queremos agradecer a todos por mais uma vez terem estado conosco. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. E nos lembremos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.